Além da matéria. Apresentação do médium e terapeuta holístico Robson Pinheiro. Produção e participação Leonardo Muller. Além da matéria. Começando mais um programa juntos com você. Hoje nós vamos conversar a respeito de obsessões complexas, tema que a gente já tem tocado aqui e ali, especificamente relacionando-nos hoje com o assunto dos sexólatras. Então, falando daqueles espíritos especialistas que atuam nos processos de obsessão, em geral mais sérios, e nas implicações dessas questões. Na verdade, no mês de setembro, também durante o mês de outubro, e agora de novo nós estamos focando no tema de sexualidade, né? Já em agosto também falamos, mas a procura é grande, a gente tem recebido retornos a respeito do assunto, então volta e meia a gente volta no tema, sempre sob um enfoque diferente, e agora falando desse componente espiritual relacionado a esse tema. Tudo bom, Robson? Tudo ótimo. E como o Leonardo falou, caro ouvinte, nós falamos algumas vezes sobre sexo, mas não numa abordagem em que nós falamos da inclusão social e da convivência com as pessoas que têm comportamento sexual diferente daquilo que a gente acha que é certo, né? Nesse momento, a nossa proposta é falar um pouco mais além da aparência física e da aparência emocional da coisa, da forma emocional como se apresenta, porque nós queremos fazer um comentário ou dar alguma contribuição através do nosso pensamento a respeito das questões espirituais envolvendo o sexo, principalmente nos processos obsessivos, né? Muita gente pergunta, espírito faz sexo? Por que o sexo acaba, em determinado momento, se nos levando aos excessos, aos exageros, né? O que é sexo mesmo? Sexo é só para procriar? Só para se ter filhos? Né? Então são questionamentos que alguns leitores, alguns ouvintes têm feito, né? E a gente vai falar a respeito e quem sabe isso possa lhe dar uma contribuição para as suas reflexões, né? Bom, quando nós entendemos que o espírito em si, né, ele se manifesta de uma maneira diferente daquela que se manifesta como encarnada, o espírito puro que a gente está dizendo, né, sem ser exatamente macho ou fêmea, né, mas ele tem em si, né, as duas polaridades, masculino e feminino, não masculino ou feminino. Veja bem, essa distinção, essa dualidade, ela só vai se manifestar no corpo físico ou nas esferas extrafísicas bem próximas do nosso mundo das formas, né? Entendendo que o espírito está inserido nesse contexto biológico, social, no qual ele passa a sua existência ou as suas existências em fator de aprendizado, o sexo não é visto apenas pelo olhar do espírito, né, do mundo espiritual, apenas como uma forma de procriar, né? Mas acima de tudo como transfusão de energias vitais, uma troca energética benéfica, né, em que a pessoa se reabastece de energias. E veja que esse abastecimento energético, ele proporciona ao ser encarnado um estado de satisfação inicial, né, que é aquele momento da sedução, é o momento da proximidade, do orgasmo, mas que ele perdura, principalmente quando o casal, né, ou o par, casal ou par, são de pessoas que se amam ou que têm, se não se amam, pelo menos têm uma imensa afinidade entre si, sabem o que estão fazendo e ambos querem fazer aquilo, né? Que é diferente daquele sexo imposto, é diferente dos abusos que existem por aí, em que uma pessoa só quer fazer o sexo e o outro não. Então existe uma violência sexual, né? Mas quando ambos querem fazer, sabem que vai ser bom e ambos vão se beneficiar, esse sexo não é só para a procriação. Acima de tudo, é uma transfusão de energias vitais. É muito comum a gente ver pessoas que estão esgotadas fisicamente, mentalmente,
emocionalmente, e após uma noite de amor, após um contato mais íntimo com o seu parceiro, a sua parceira, com o seu cônjuge, né? Aí no outro dia a pessoa se sente abastecida, revitalizada, e entenda-se que sexo não é só a relação genital apenas, né? O sexo, como transfusão de energia, muitas vezes a pessoa se reabastece apenas no tocar, no olhar para o outro. E existe uma energia, nesse momento ela estabelece de maneira intensa. Mas quando a gente fala no sexo como uma relação genital, nós não falamos daquela forma antiquada que as religiões bíblicas falavam, né? Que o homem só poderia procurar a mulher nesse contexto de reprodução. O Espiritismo, quando vê o sexo, ele pensa no sexo de maneira total, o ser é uma totalidade, portanto, acima de tudo, quando a pessoa está num relacionamento íntimo com o outro, ele está passando a sua energia, a sua cota de energia para o outro e, ao mesmo tempo, recebendo do outro aquela energia que ele pode lhe oferecer. Entendendo-se dessa forma o sexo, nós vamos ver que na constituição psicofísica do ser humano, na constituição etérica, né, nós temos o corpo físico, o duplo etérico, o perispírito e os demais corpos superiores, como o corpo mental inferior, corpo mental superior e assim por diante. Mas o duplo etérico ele assume um papel importante nessa economia orgânica e psíquica do ser humano, né? Porque o duplo etérico é o depositário de energias vitais do ser humano. Portanto, a gente vai entender que quando o ser humano desencarna, ele não tem mais o duplo etérico. O duplo etérico é um corpo físico, baseado em matéria ligeiramente diferente, num padrão pouco diferente, que é a matéria plasmática, em estado plasmático, né? É uma matéria, por isso chama etérica, do mundo etérico, né? Primitivo. E ele é a fonte primordial que nós temos dessa energia vital que nos abastece. Portanto, nas relações genitais, sexuais, desse duplo etérico que parte a cota de energia vital para nos abastecer. Dessa forma, é fácil de entender que esse tipo de energia mais material, o desencarnado não a tem, né? Porque ele está sem esse depósito dessa energia que chama-se duplo etérico, que desfaz-se após 30, 40 dias depois da morte do corpo físico. No entanto, muitos permanecem com o perispírito impregnados de fluidos densos, né? E a mente desses seres que desencarnam mantém sintonia com as questões que no mundo foram importantes para eles, né? Sintonia com o mundo físico, moldando no perispírito todas as reações próprias do antigo corpo. Já que tudo é mental, eu desencarno, tenho certos hábitos aqui na Terra, comer, beber, vestir, dormir, fazer sexo, eu não deixo esse hábito só porque eu desencarnei. Eu moldo mentalmente o perispírito, né? E quando desencarno, por um longo período, a pessoa ainda permanece prisioneira dessa moldagem mental. E o perispírito, então, vai sentir certas necessidades que são próprias do corpo físico. Isso porque nós vimos relatos de vários espíritos falando que sentiam frio, sentiam fome. Outros espíritos, como nos relata André Luiz, precisavam de tomar uma sopa, um caldo, né, comer, né, do outro lado, porque o perispírito está moldado mentalmente naquilo que o mundo físico ensinou, que trouxe para a pessoa como processo de aprendizado. Por isso o Espírito Arthur fala conosco, Alex Arthur indiano, autor do livro Serenidade, uma terapia para a alma. Ele nos diz que a vida social na Terra ela é profundamente hipnótica para o espírito. Ela nos hipnotiza espiritualmente. E quando a gente chega do outro lado, até libertar da ilusão causada pelos sentidos físicos, ainda demoramos muito tempo. Nós permanecemos em estado de hipnose com a vida social. Significa que nós carregamos desencarnados os desejos próprios que aprendemos e que nós demos vazão aqui na matéria, né? Então, essas sensações de fome, de cansaço, reações sexuais e outras mais físicas são imediatamente sentidas e vividas pelos espíritos que estão na condição próxima à esfera
física, né? Ou seja, 99,9% de nós permanecemos assim. Poucos são aqueles que logo após o corpo físico, né, a saída do corpo físico, entram naquele estado de intensa espiritualidade. Mas, em geral, os espíritos vinculados à Terra ainda permanecem com essas sensações. E aí nós vamos ver como tais seres chegam perto dos encarnados para se reabastecerem, né? Ou para se abastecerem dessas energias, né, Leonardo? É isso aí. Nós estamos hoje conversando a respeito dos sexólatras, essa forma específica de perturbação espiritual causada por espíritos ligados à questão sexual e que sabem, tem lá a sua técnica de estimular desequilíbrios nessa área. A gente entender um pouquinho do fator espiritual, como realmente ocorre com essas questões. Você participa conosco do programa, falando conosco, deixando sua mensagem para você que está na Grande São Paulo, através do 6457-5011, e para você que está pelo Brasil, no 0800 99 5011, diga o que achou do nosso programa. Dirija sua mensagem por fax ao programa Além da Matéria, DDD 11 6457 8085, e a gente volta já já. A Rede Boa Nova está apresentando Além da Matéria. A Rede Boa Nova está apresentando Além da Matéria. Nós estamos de volta hoje conversando a respeito dos sexólatras. Robson está aqui, responde para a gente, caracterizando esses espíritos e caracterizando a forma de influenciação e o que atrai a eles, a esses espíritos na questão sexual, né, Robson? Exatamente. Quando eu falei, Leonardo, a respeito do duplo etérico, é só para o ouvinte se localizar nessa questão espiritual. Por que, então, que esses espíritos se abastecem através dos encarnados e com os encarnados, né? No abuso de suas energias sexuais? Primeiro, porque a sensação de completude ou de satisfação ou orgásmica que o sexo proporciona ao encarnado, ele não a tem plenamente porque ele não tem o duplo etérico, que essa é fonte de abastecimento vital. Ele também não se vitaliza com a relação, também por falta do duplo etérico. Portanto, ele vai precisar de recorrer, se ele não está liberto dessas sensações e dessas necessidades, ele vai recorrer a quem as tem, que somos nós, os encarnados, né? Então, eles não conseguem satisfação plena nesse caso e precisam dessa associação temporária e às vezes até longa, né? Com muitos encarnados que estão desdobrados pelo sono do corpo, e não desdobrados também dentro do corpo físico. Então, o que acontece? Quando os seus hospedeiros, vou utilizar esse nome para dizer, não vou falar nem obsidiado, vou falar hospedeiro mesmo, encarnado, tem algum desejo sexual e abre um campo mental favorável, eles se aproximam, aqueles que tinham desejos semelhantes, e através da satisfação que o encarnado vai encontrar, eles acabam também sugando essa energia como se fossem vampiros, né? Se você, ouvinte, seguiu atento aos nossos programas, você deve lembrar que nós falamos a respeito dos vampiros de energia, encarnados muitas vezes, né? Mas nesse caso são vampiros desencarnados, que roubam a vitalidade dos encarnados. E é lógico que esse processo, essa associação, ela não vem de uma hora para outra, de um momento para outro. É porque, às vezes, nós nos entregamos a essa hipnose dos sentidos, né? E o sexo, como é algo muito prazeroso, também é muito fácil de nós perdermos o limite, né, daquilo que a gente chama de bom senso. Bom senso, o espírito Joseph Kleber, né? Ou Joseph Kleber, como alguns falam em alguma região, né? Mas é Joseph Kleber. Ele diz que o bom senso é exatamente o encontro da razão e do sentimento que define o bom senso. E quando a gente perde esse limite, nós exageramos na nossa busca de prazer. E esse exagero abre porta para essas associações energéticas, associações espirituais e para o abuso, né? Sendo que nesse momento em que a pessoa perde esse bom senso ou o senso do limite, ele já não está apenas se abastecendo energeticamente
ele está servindo de ligação para esses espíritos que têm sentimentos, sensações e desejos semelhantes a ele. Ele está passando esse abastecimento vital para os desencarnados que têm afinidade com eles, né? Nesse caso, é necessário, portanto, haver sintonia nas questões da sexualidade. Sem sintonia, naturalmente, não tem como essa energia passar para o desencarnado. Então, imagine você que, em determinado momento, uma pessoa que é desregrada sexualmente, e eu detesto essa palavra, mas, na verdade, eu não consigo imaginar em outra, né? Desregramento sexual. Isso é muito complexo e muito amplo o significado da palavra. Equilibrado, né? Me dá um pouquinho? Digamos assim, a pessoa que é exagerada sexualmente, né? Mas um pouco exagerado nas questões... Fazendo a ressalva de que exagero, a medida sua não é a minha, né? Exatamente. Assim. E essa pessoa, vamos usar esse desequilíbrio, exagero, tudo isso, né? Ele desencarna. Então ele não para de ter desejo sexual simplesmente porque virou espírito. Ele continua com os seus desejos. Naturalmente ele vai procurar alguém na esfera física que tenha uma situação, vivido ou vive uma situação semelhante. Da parte do desencarnado, ele vai ver apenas seu abastecimento energético. Ele está querendo se abastecer e se satisfazer via encarnado. O desencarnado, né, o encarnado, aquele que está servindo de hospedeiro, algumas pessoas dizem vítimas, né? Quem sabe? Nesse processo aí, ninguém sabe quem é a vítima ou não. Ele sente um aumento ligeiro da sensação de prazer. Então é como se ele tivesse, de uma maneira para outra, o orgasmo dele se multiplicasse por 4 ou 5 vezes, ele sentisse plenamente satisfeito naquele momento. A sensação que ele tem é esse, que aquela foi a melhor relação sexual, é tudo que ele queria na vida. E se ele está pulando a cerca, ele fala assim, encontrei minha alma gêmea, não era aquela que eu casei com ela, que eu namorava com ela, porque agora eu tive uma sensação extraordinária. É lógico, porque não era a sensação só dele, é dele mais a sensação do desencarnado. Então, somadas as duas sensações, a impressão que ele tem é de que foi um orgasmo, assim, acima de todas as expectativas, né? Então isso acaba estabelecendo um processo que André Luiz chama de simbiose espiritual entre os desencarnados e os encarnados que são vítimas dessas situações. Mas vejam que nesse momento que nós estabelecemos essa simbiose energética espiritual, nós vamos sentir esse aumento do prazer, o aumento da energia sexual, e logo depois nós vamos estar envolvidos com a imagem das cenas de sexo, como se aquilo ficasse povoando a nossa esfera mental, porque aí nós já demos sintonia com o desencarnado, que também tinha esse desequilíbrio como nós temos, e a imagem mental dele passa a povoar a minha aura, a minha própria mente. Tem gente que fala assim, eu fiz isso sem querer. Os desencarnados não nos obrigam a fazer nada. Vejam bem, num processo obsessivo de simbiose mental, como queira dar o nome, né, os espíritos apenas realçam aquilo que já existe dentro de nós. Eles não vão fazer aparecer um desejo que não existe antes. Eles não vão fazer aparecer uma tendência que não exista antes, né? Então, é necessário a pré-existência do desejo sexual, a pré-existência dessa tendência no encarnado, e o desencarnado apenas aproxima devido a essa tendência e realça o que já existe. Depois que realça, isso vale tanto para a área do sexo, da droga, né, dos desequilíbrios em geral, ou daquilo que nós chamamos de desequilíbrio, né? Depois que realça, isso vale tanto para a área do sexo, da droga, né, dos desequilíbrios em geral, ou daquilo que nós chamamos de desequilíbrio, né? Depois que realça, isso vale tanto para a área do sexo, da droga, né, dos desequilíbrios em geral, ou daquilo que nós chamamos de desequilíbrio, né? Tudo que está realçado, que está de determinada maneira em germe dentro de nós, passível de ser modificado, trabalhado pela educação e que não trabalhamos, pode ser um ponto de contato com essas entidades. Veja bem, pode ser. Não significa que tudo isso seja, não. Então, nós vamos encontrar várias implicações nesse contato extrafísico, né? Bom, esse processo de simbiose mental, ele vai gerar
algumas imagens, né? Por exemplo, o espírito quer realçar algo que existe em nós. Ele não vai chegar e realçar imediatamente. Ele vai começar a compartilhar a imagem mental que está nele, mal resolvida, insatisfeita. Ele vai compartilhar isso com o encarnado. Isso através do sono. A pessoa dorme, daí a pouco ele está tendo sonhos repetitivos e intensos a respeito de um mesmo assunto. Que é natural que os sonhos eróticos ocorram com todos nós, né? Isso é um mecanismo do próprio psiquismo nosso. Mas quando a pessoa está num círculo vicioso de sonhos, de pesadelos, sempre dentro da mesma temática, isso significa que existe um compartilhar de pensamentos e de imagens mentais dentro de um mesmo tema. Já é um alerta para que a pessoa possa procurar uma terapia espiritual ou não, que possa auxiliá-la, né? Essas imagens mentais são captadas e estimuladas por muitos fatores externos e internos, né? Quando a gente fala nesses fatores internos e externos, nós vamos ver que alguns se realçam mais do que outros, dependendo das circunstâncias. Por exemplo, o espírito traz a imagem mental do desejo sexual reprimido nele, e eu falo reprimido porque ele não vai encontrar o sexo igual ao que tinha na Terra, no plano astral, mas algo semelhante, né? Então, ele está reprimido no psiquismo dele. Ao aproximar-se do ser humano encarnado, que todos somos médiuns, captamos em determinado grau essa sintonia mental, ele vai captar também de acordo com o que está dentro dele. E isso são os fatores internos, que são eles sentimentos de culpa, a sexualidade da pessoa quando está indefinida, ou que ela não se resolveu sexualmente, ou a sensualidade exacerbada, né? Sentimento de culpa porque às vezes a gente fez alguma coisa na área da sexualidade e a religião, né, nos ensinou que isso é errado. Não significa nem que seja errado. A religião falou que esse comportamento sexual é errado. Isso gera no religioso, ou naquele que tem um contato mais intenso com a religião, um fator de culpa, um sentimento de culpa muito intenso, né? Isso já é uma forma de exacerbar o processo espiritual que está iniciando ali, de aumentar de uma maneira extraordinária, porque a pessoa já se sente culpada, e a culpa é um dos piores fatores para o processo obsessivo. E a culpa é um dos piores fatores para o processo obsessivo. E a culpa é um dos piores fatores para o processo obsessivo. Depois, a pessoa que está indefinida sexualmente, ela não sabe se ela é hétero, se ela é homo, se é bissexual, devido à própria culpa mesmo, está mal resolvida, não se define, então fica naquela angústia imensa, né? É outro fator que daqui a pouco a gente vai comentar mais sobre ele. Fica então essa deixa para que a gente já volte a conversar sobre sexólatras e especificamente essa forma de influenciação espiritual e as questões relacionadas ao nosso sexo. A gente volta já. A Rede Boa Nova está apresentando Além da Matéria. A Rede Boa Nova está apresentando Além da Matéria. Hoje estamos conversando sobre sexólatras aqui no nosso programa. Estamos conversando sobre essa forma peculiar de influência espiritual, sobre todas essas ligações. Para você que sintonizou com a gente agora, já falamos um pouco a respeito do duplo etérico, esse manancial nosso de energias, de como os espíritos nos influenciam de um modo especial, interessados na nossa vitalidade, de como essas sensações de prazer que nós temos aqui são atraentes aos espíritos e de que forma a gente pode entender sem terrorismo, né? Sem ameaças, sem tornar esse tema um drama, não é? Porque falar em obsessão parece que a gente está falando uma coisa que... Não, né? Mas a gente poder conversar sobre esse tema, quer dizer, essas questões existem, não é o demônio, né, que a gente tem que fugir, mas a gente tem que procurar entender, conversar com maturidade sobre essas questões. Exatamente. E conforme eu falava no bloco anterior, sobre essa sexualidade indefinida, mal resolvida, não é só a indefinição da sexualidade que poderá gerar um sentimento de culpa ou de medo ou alguma coisa relacionada à punição, né, de autopunição.
mas os sentimentos advindos dessa sexualidade que é indefinida e mal resolvida. A pessoa não sabe onde estacionar, onde parar, e aí ela começa a experimentar de todas as sensações, um pouco de tudo, caindo naquela situação que a gente vê muita gente falar aí de promiscuidade. E não só a promiscuidade no sentido de compartilhar o corpo com qualquer pessoa, não é isso aí. A promiscuidade mental, acima de tudo, que vai atrair ou dar uma brecha para esses espíritos que já são mal resolvidos também, né? Então a pessoa mentalmente, tem gente que tem um comportamento mundano, digamos assim, o social, exemplar, mas fora do corpo físico, a pessoa apronta muita coisa por aí. E mesmo no campo dos pensamentos, né, a pessoa acaba tendo uma promiscuidade mental muito intensa. E essa promiscuidade mental faz com que esses espíritos encontrem, digamos assim, uma pastagem farta em nossos pensamentos. A sensualidade, quando ela é exacerbada, está assim, fora de controle, a pessoa é aquela pessoa que não tem nem limite nenhum no fator sensual, isso também é uma porta aberta, né? Se ela não trabalhar esse tipo de coisa. Veja bem, não estou falando que toda pessoa indefinida, mal resolvida ou sensual esteja num processo obsessivo, mas que esses são fatores que devemos considerar para que possa intensificar e criar sintonia com esses espíritos. Mas nós falamos também, além dos fatores internos, que são esses que nós citamos aqui, ou esses são alguns dos fatores internos, os fatores externos que podem, ou que são utilizados pelos espíritos para ampliar a questão sexual em nós, e nós acabamos nos transformando em pastagem mental e sensual para eles, né? Dos externos nós vamos ter centenas de fatores, né? Mas eu vou falar de alguns aqui. Por exemplo, se eu sou uma pessoa que tem uma sensualidade exagerada, né? Uma sexualidade que ainda não se definiu ou que eu não me resolvi sexualmente, e eu me entrego a ver filmes de conteúdo erótico e sexual, o que vai ocorrer? Essas imagens eróticas, né, de diversas procedências, podem ser filmes, podem ser revistas eróticas e tudo mais, vão aumentar essa situação interna minha. Eu estou dando um alimento para essa situação minha que eu já reconheço que é exagerada, né? Eu sou extremamente sensual. Meus pensamentos giram em torno de sexualidade. Tem pessoas que sexualizam as próprias relações de amizade. Não consegue imaginar tendo amizade com a pessoa sem sexualizar aquela relação. E mesmo assim, ela se entrega a ver filmes com conteúdos, com imagens eróticas, as imagens se fixam na tela mental e fortalece assim o elo de ligação com tais entidades, né? Você vê que esse fator externo, ele é preponderante nessa questão dos sexólatras, né? As conversações, quando giram em torno de sexo de uma maneira desrespeitosa, né, que não é sadia, então faz com que a imagem mental se reforce. Aquela imagem que já existe dentro de nós, que é própria do ser humano, que todos nós as temos, tá? Em qualquer grau de evolução que a gente esteja aqui na Terra, em um momento ou outro a gente tem nessas imagens mentais. Mas quando eu me entrego a conversações que não são elegantes, que não são nobres a respeito da sexualidade, bom, isso tende a aumentar o número de imagens mentais, aumentar inclusive a frequência dessas imagens, dos sonhos eróticos ou dos pesadelos com conteúdo erótico, porque não tem só sonho, não. Existem situações drásticas vivenciadas do outro lado da vida. Então eu estou alimentando o meu cérebro. E é bom a gente lembrar, no livro que eu psicografei, Além da Matéria, ditado pelo espírito Joseph Kleber, no capítulo 6, Joseph Kleber fala que tudo no mundo é mental e que o nosso cérebro é um biocomputador extremamente fiel às informações e às imagens que nós o alimentamos. Se o espírito alimenta o cérebro com essas imagens de alto conteúdo erótico, vai haver uma predisposição maior no corpo físico
para que essa imagem se complete através do ato. Veja bem, então tudo é uma questão de educação do pensamento. O sexo não está na genitália, mas primeiramente na mente da pessoa, né? Ele está primeiro na mente da pessoa. Se a mente, o espírito, alimenta o cérebro, a imagem fixa-se com mais facilidade. Fixando a imagem, naturalmente o espírito que poderia estar, ou que pode estar querendo me influenciar, vai encontrar um ponto de ligação muito mais intensa. Então a presença desses espíritos perto de nós realçam os desejos reprimidos no inconsciente. E às vezes esses desejos são realmente reprimidos. A gente, vez ou outra, vem aquilo, aí você reprime o desejo, não tem coragem de enfrentar. Tem muita gente que acha que espiritualizar é reprimir tudo, é proibir tudo, e não é. A gente tem que trazer isso à tona, enfrentar de maneira digna, compreender por que eu sou desse jeito, me aceitar desse jeito, trabalhar para melhorar, para dar qualidade. Não, mas a pessoa simplesmente reprime. E quando ela reprime, num momento ou no outro, isso vai explodir. Tudo que é reprimido explode depois, sabe? Foge ao controle, porque chega um momento que a mente não aguenta e isso sai do inconsciente em forma de uma vivência que não é sadia, né? E nesse momento, então, as entidades acabam nos utilizando, né, de uma maneira mais ou menos intensa, né? Então, faz com que Claudel, imagens, cenas, as atitudes nossas sejam reflexo da ação deles, né? Então, o que vai ocorrer? Cenas inteiras de vivências sexuais que nós já vivenciamos em algum momento, ou que nós temos vergonha, ou que nós não repetimos, ou se as repetimos, nós guardamos sentimento de culpa, com a proximidade desses espíritos, numa situação também complicada na área da sexualidade, a tendência é que isso tudo realce em nós. E vai realçando, caro ouvinte, de tal maneira que você não consegue se conter. Você quase que se sente obrigado a realizar o desejo, né? E logo depois, novamente, sentimento de culpa, né? Nesse processo de aproximação espiritual, né, que alguns espíritas dizem de conluio espiritual, né, que são sugadas as energias de tal forma que logo após a realização do ato sexual, a pessoa sente uma baixa de vitalidade inexplicável. Primeiramente vem a sensação de prazer exagerada. Então a pessoa acha que aquilo ali gerou um prazer extraordinário, naturalmente porque não estava ela sozinha. Estava a pessoa, o encarnado, mais o desencarnado, né? E logo após a realização do prazer, vem uma queda energética muito grande, porque aí o desencarnado afasta um pouco e a vítima vai estar sozinha, com essa sensação de vazio, de vitalidade esgotada, né? Primeiramente vem a sensação de prazer exagerada. Então a pessoa acha que aquilo ali gerou um prazer extraordinário, naturalmente porque não estava ela sozinha. Estava a pessoa, o encarnado, mais o desencarnado, né? E logo após a realização do prazer, vem uma queda energética muito grande, porque aí o desencarnado afasta um pouco e a vítima vai estar sozinha, com essa sensação de vazio, de vitalidade esgotada, né? O organismo se desgasta inexplicavelmente, né? Daqui a pouco ela sente tonteira, fraqueza, uma série de coisas assim, que no dia a dia ela não sentiria, né? E a dificuldade de manter um relacionamento sexual saudável ou constante. Porque aí, a partir do primeiro momento que você cede, você vai ceder sempre. O espírito fala assim, não aconteceu de nada de ruim, você fez uma vez, né? Ele começa a te hipnotizar, digamos assim. Você fez essa vez, não teve problema. Mais uma vez, e aí de vez em vez, a situação vai se transformando em algo mais caótico, né, Leonardo? Muita gente experimenta isso aí e dá o que pensar nessa relação com os desencarnados. Não é um temazinho complicado, né? Porque quando você fala da permissividade, dessas questões, é preciso também a gente conversar mais, e vamos fazer isso hoje, né, Robson? Colocando, assim, um tempero na visão também, né? Exatamente. Para não assustar ninguém, não é assim? De que as coisas são sempre terríveis, né? Mas que é preciso a gente esclarecer e saber a medida certa, encontrar a nossa medida com essas questões.
me ocorreu um tema que a gente precisa comentar quando você falou na fixação dessas imagens mentais, que é a masturbação, que é um tema pouco falado, pouquíssimo falado, não é? E que tem extrema relação com isso aqui, essa coisa que você falou assim de imagens mentais, né? Até que ponto a masturbação reforça ou não essas imagens, caso sejam ela seja propiciada pela repetição dessas imagens, enfim. A gente volta já já conversando hoje sobre sexólatras. Até logo. A Rede Boa Nova está apresentando Além da Matéria. A Rede Boa Nova está apresentando Além da Matéria. Hoje conversando a respeito dos sexólatras, e dessa forma peculiar de obsessão, a gente deixou aí no ar, né, Robson, a coisa da masturbação do intervalo passado, e na relação com essas imagens mentais que você comentou também no bloco anterior. Exatamente. Tem muita gente que... Eu já vi cada posição mais estranha a respeito disso no movimento espírita. A tal ponto de um orador espírita falar que masturbação é a pessoa dar força para o desencarnado, para o obsessor, né? Toda vez que você masturba, você está alimentando o obsessor. E não é nada disso, viu, gente? A masturbação é um processo comum no ser humano, tá? Qualquer psicólogo, a própria ciência já se pronunciou a respeito, e em determinado, tudo que está dentro dos limites, né, daquilo que o povo convencionou chamar de normalidade, se é que existe isso, né? Mas eu vou inverter o processo. Enquanto estiver dentro da sua capacidade de administrar aquilo, não existe medo de obsessão. Quando você não administra mais o sentimento, o ato, ou a atitude, então aí você está vítima do desejo em si e vivendo em prol dele, aí sim a pessoa tem que pensar. Isso desde a alimentação a tudo na vida. Quando você começa a perder o controle e vive em prol daquilo somente, nesse momento é o momento de parar para refletir se isso está sendo bom para você, ou você está sendo bonzinho para isso ou para aqueles que fazem uso disso, né? Então, a gente vê que o processo obsessivo não tem a ver só com a questão da sexualidade, não. Todo exagero, tudo que ultrapassa os limites da sua consciência, daquilo que você pode administrar, eu não falo nem controlar, mas administrar, isso é passível de ser um elemento no processo obsessivo, né? Mas retornando especificamente nesses casos dos desencarnados, que têm esse processo de sexualidade intensa, e que no meio espírita nós chamamos de sexólatras, né? Espíritos que pensam no sexo, que envolvem com sexo, e até aqueles espíritos que têm essa sensação sexual o tempo inteiro, né? Quando eles se aproximam dos encarnados, que lhes dão satisfação, que realiza por eles aquilo que eles não podem realizar no plano extrafísico, nós vamos ver que eles acabam interferindo na libido da pessoa, né? Aumentando ou diminuindo a libido de conformidade com a intenção ou utilização da energia sexual do hospedeiro ou da vítima. A gente vai ver muito essa questão envolvendo aquelas pessoas que frequentam prostíbulos, que frequentam lugares onde a energia sexual é exacerbada, né? Elas se entregam de tal maneira à atividade sexual e com uma frequência tão intensa, com o nome de curtição da vida, acham que estão curtindo a vida, né? Através dessa exacerbação dos sentidos e dos prazeres, que naturalmente elas não percebem que já não se dominam mais. Em qualquer situação, a mente está sexualizando as situações, seja no trabalho, seja na amizade, ou nos contatos sociais que essa pessoa tem aí. Então ela já não domina mais o sentido da vida social. Tudo cheira, tudo lembra, tudo inspira sexo para ela. Naturalmente essa pessoa já está sendo utilizada, né? A mesma coisa no campo da bebida, né? A pessoa tem um pensamento que diz que o primeiro copo a pessoa está sozinha. O segundo está acompanhado. No terceiro você já está sendo bebido, você já virou canudo para os desencarnados beber através de você. Sandra Luiz que diz, né? A gente fala isso, muito espírito até assusta, né?
Mas não quer dizer que é para você deixar a sua bebida, não. Cada um sabe os seus limites aí, né? Imagina, né? Mas é só para você pensar um pouco mais, né? Mas é mesmo, essa informação não é uma informação procedente, né? mediúnica Não, do Joseph Kleber. Ah, não, eu achei que pior ainda. José Kleber, através da minha mediunidade. Ele foi falar logo através de mim, uma coisa dessa, dá pra gente questionar, e José, e agora o que eu vou fazer? Mas é algo que merece a gente pensar, pelo menos, né? Nós temos o hábito aí em nossa casa de questionar tudo que o Espírito fala, mas é aquela questão, eu vou num determinado lugar onde a vivência sexual é algo de primeira, o produto de primeira grandeza, é o produto mais oferecido ali naquele momento, né? Então, às vezes, eu entro sozinho mesmo, eu estou indo sozinho, mas quando eu saio acompanhado. Né? Na segunda vez, eu vou com essa companhia que me leva, vamos voltar para lá, que está fazendo falta, eu vou a segunda vez. Na terceira vez, aí eu já não volto, não somente estou voltando na companhia, mas como eu me transformei em um apêndice daquele espírito para ele se satisfazer. Ele já induziu a primeira vez, eu já dei resposta positiva à indução espiritual dele, agora fica fácil. Qualquer soprinho, qualquer pensamento, ele vai ter uma resposta em minhas atitudes a respeito disso. Então, veja que esse processo se estabelece de maneira lenta, né? Não é algo que é de um momento para outro, não. Também, quando eu falei do aumento da libido, muitos casos de pessoas que têm uma sexualidade, ou que a sexualidade vai exagerando cada vez mais, tanto quanto aquelas que sofrem um processo de impotência sexual ou de frieza sexual, veja bem, não significa que essa pessoa está vivendo um processo obsessivo, mas poderá ter um fator espiritual envolvendo isso sim. Tá? Pode ser que nessa vida ou em outra vida a pessoa abusou muito da energia sexual e abusou tanto que esgotou toda a reserva energética que ela tinha. Então, é algo que merece ser estudado, tanto na casa espírita quanto no consultório, nos consultórios de psicologia, a respeito desse realce de desejo, essa soma de desejos do encarnado com desencarnados, aumenta as sensações e a sensação do prazer acima de tudo, né? Em geral, esses seres desencarnados que estão nessa situação são vampiros de energia. Eles necessitam da energia do encarnado para se completarem. Né? Mesmo que eles tenham do outro lado todo um aparato, toda essa situação mental e emocional na qual vivem, que fazem, inclusive alguns fazem sexo, aqueles que estão numa situação bem próximas da matéria, porque o perispírito responde à modelagem do pensamento, né? Tem gente que assusta, mas ele vai fazer sexo se ele estiver numa situação mais próxima da matéria, ter várias situações que assemelham, né, ao sexo aqui no plano físico, né? Logicamente sem o orgasmo próprio que teria na matéria. Daí ele precisar do encarnado, do sexólatra se completar no encarnado, que no orgasmo que o encarnado tem, vai haver uma soma com a energia dele, né? E a pessoa, então, que a gente não fala nem que é vítima, mas que se associa a esse tipo de espírito, né? Ele não consegue mais deixar de pensar no sexo num período muito grande, né? Estabelece-se, então, a partir dessa ligação inicial, ligação de desejos, de sentimentos, de emoções que vão ficando cada vez mais conturbada, aí estabelece a compulsão ao sexo, né, que a psicologia estuda tanto, né? Mesmo a compulsão para a comida, né? Tudo isso tem uma base em cima da situação do desencarnado. Uma necessidade quase incontrolável de realizar o ato sexual e um pensamento recorrente, mas que incomoda. A pessoa tem um pensamento que é recorrente, ele volta sempre, de tempo em tempo, e geralmente em pouco tempo o pensamento está voltando. No entanto, ele se sente incomodado com o pensamento. E se isso produz um incômodo, é sinal que não é algo natural da pessoa. Está havendo um roubo de energia, uma penetração magnética dentro do seu campo áurico, dentro da sua aura, através de um desencarnado, né? E os efeitos, né? O aumento do prazer, os desejos constantes e tudo mais. Enfim,
O que nós falamos mais vezes aqui é a necessidade que a gente tem de enfrentar essas questões. E quando eu falo enfrentar, não é só ir no centro espírita e fazer um trabalho de desobsessão, não. Isso vai ajudar muitíssimo, em grande parte, mas uma vez que a zona mental do encarnado está viciada, ele precisa de uma ajuda terapêutica emergencial. Então nós vamos olhar a questão espiritual na casa espírita e vamos procurar um bom terapeuta para fazer um acompanhamento emocional, e a pessoa que está assim vai enfrentar esse vício mental, porque só cortando o vício ele vai parar de atrair espíritos que têm a mesma sintonia com ele. Só cortando o vício ele vai parar de atrair espíritos que têm a mesma sintonia com ele. Só cortando o vício ele vai parar de atrair espíritos que têm a mesma sintonia com ele. Então, a obsessão, nesse caso, é complexa? É. A solução é difícil? É. Mas não é impossível, né? Porque exige um esforço de educação do pensamento e das emoções. E acredito que todos nós que trabalhamos ligados à doutrina espírita, vez ou outra, temos contato com pessoas, isso se nós mesmos, em algum momento da nossa vida, já não vivenciamos isso, porque acredito que todos nós, em algum momento, né, exageramos muito nessas tendências nossas. Mas não adianta a gente chegar e ficar pondo culpa em espírito e falar assim, eu não queria fazer isso, eu sinto que uma força me obrigou. Mentira, a pessoa tem que se assumir, eu sou assim, sabe, eu tenho isso dentro de mim. Só que no processo espiritual isso foi exacerbado, isso foi ampliado, e eu mesmo que dei os passos. O Espírito só induz, para quem dá o passo é você. Portanto, dê o passo em busca de ajuda. Se você vive assim, caro ouvinte, procure uma boa casa espírita, procure uma terapia para te auxiliar, entender esses pensamentos, entender suas emoções, e as duas terapias, a terapia convencional e a terapia espiritual, vai te conduzir com certeza a uma tranquilidade de suas energias e de suas emoções. Vixe, tem muita coisa, né, para fazer, e muito trabalho também que ficou para a gente ainda ver sobre esse assunto, né, Robson? Que tem ainda uma série de coisas buscando o tratamento, enfim, né? Nós queremos dizer a você que Robson comentou brevemente, o pessoal sempre pede para a gente repetir as indicações do livro Além da Matéria, uma ponte entre ciência e espiritualidade que dá nome ao nosso programa. O livro, através de Robson Pinheiro, também chamado Medicina da Alma, comenta esse assunto de alguma forma, dá pinceladas a respeito, e nós temos ainda outras obras para 2006 programadas conversando sobre isso. Os livros da Casa dos Espíritos Editora você encontra nas melhores livrarias, e a gente se encontra na semana que vem. Um grande abraço para você. Um grande abraço.